Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 89. O fracasso de Pedro. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre um plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio de sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças de arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Capítulo 89. O fracasso de Pedro. Pois bem, meus irmãos e irmãs, companheiros de jornada, é um capítulo interessante, né, que nos mostra essa questão do fracasso e trazendo a história de Pedro, conhecida por muitos, talvez desconhecida por alguns, mas que nos mostra, né, que Pedro, inclusive, né, que era ali muito próximo a Jesus, teve aí o seu fracasso, assim como nós temos os nossos fracassos. E a leitura nos mostra que muitas vezes esse fracasso acontece nas nossas vidas pela questão da falta de atenção, né? Como a leitura nos diz, a desatenção com às vezes as advertências que recebemos. E é claro que muitas vezes na nossa vida nós estamos sim desatentos para muita coisa, principalmente para os ensinamentos de Jesus, boa parte da nossa vida. Claro que cada um tem a sua história, cada um está no seu momento, cada um ao seu tempo se descobre, se redescobre, né? Escreve ou reescreve a sua história. Mas muitas vezes é a questão de estarmos desatentos para muita coisa que de verdade são as coisas mais importantes talvez da vida, digamos assim, e é por isso que nós fracassamos, porque por vezes na vida, por questões sociais, por questões às vezes também materiais e diria que em pouquíssimos casos religiosas, nós temos uma tendência, e isso eu acho que é mais forte, inclusive
culturalmente falando, a termos, né, a nossa atenção fica mais voltada para as questões materialistas, para as questões voltadas por uma sociedade que nos observa, que nos critica, que nos olha o tempo todo, né, medindo o nosso comportamento, medindo as nossas conquistas materiais, medindo os nossos níveis, né, de relacionamento, ou seja, com quem nós nos relacionamos, que ambientes nós frequentamos. Mas tudo isso é algo tão pequeno se avaliarmos frente ao que? A uma eternidade que temos da vida, da verdadeira consciência, do verdadeiro amor e do verdadeiro trabalho e dedicação a Jesus. Não que não façamos e que não tenhamos o convívio com outras pessoas, que não possamos desfrutar de momentos de lazer, de envolvimentos sociais, culturais. Não tem nada de errado nisso. A grande questão, e muitas vezes o nosso fracasso aqui mencionado, é o nosso fracasso para a nossa verdadeira evolução, para o nosso verdadeiro desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse? O nosso desenvolvimento espiritual, o nosso verdadeiro e mais necessário desenvolvimento, né? Crescimento, evolução, aprendizado, amadurecimento. Porque as coisas da vida, né? Os bens materiais, as festas, os relacionamentos, isso tudo é muito fácil, teoricamente, até mesmo de termos, de conquistarmos. E quando nós estamos ligados a isso e sim, a nossa atenção se desprende do que de fato é importante, do que de fato é necessário e do que de fato fará a diferença nos anos vindouros da nossa vida, no futuro da nossa própria existência, aí sim é que nós vamos nos deparar com fracassos que cometeremos ou que cometemos na vida. Mas a grande e a boa notícia é que nunca é tarde, né? Não importa o nosso passado, o que importa é a nossa consciência a partir de agora, os nossos atos a partir deste momento, porque nós sim podemos corrigir falhas do passado, nós podemos nos reinventar e reconquistar tudo que nós desejarmos, olhando até mesmo para os nossos fracassos, né? As derrotas, elas também servem para nos fortalecer. Mas aí, novamente eu digo, que nós possamos nos fortalecer para o amor verdadeiro, para a vida verdadeira, para os bens que de fato são valiosos. Porque de nada adianta acumularmos fortunas, acumularmos materialmente tudo que nos parece necessário, relacionamentos, amizades, enfim, o que quer que seja, e não nos prepararmos para o nosso próximo lar, digamos assim, né? Para a nossa continuidade, porque tudo isso que nós acumularmos aqui, de nada servirá em um determinado momento da vida. Agora, todo o nosso conhecimento, amadurecimento, todo o nosso equilíbrio, a nossa verdadeira paz, espiritualmente falando, isso independe, inclusive, como eu sempre digo aqui, de religião. Isso sim fará toda a diferença na nossa existência. Então, não tem problema o que você viveu até hoje, como nós vivemos até hoje. A grande importância, o grande olhar deve ser de agora em diante. Então, ouça novamente o capítulo, reflita, avalie, faça você mesmo a sua autoanálise e siga em frente, pois eu te desejo amor e paz. O meu muito obrigado, um grande abraço e eu espero você no próximo capítulo.
Até lá!